Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem. O nosso grupo ele é composto pela Michele, a Darcilene, a Francileia, a Sônia e por mim, Romilda. A gente ficou responsável por falar sobre o processo de fermentação. A gente vai estar mostrando os conceitos e como ocorre ali todo o processo de fermentação até chegar num produto final. Bem, falando aqui um pouco da parte introdutória, né? A fermentação, ela é um processo biológico essencial no qual as moléculas orgânicas, elas, como os carboidratos, né, são degradadas em condições anaeróbicas, que são ambientes onde não tem ali a presença do oxigênio, ou seja, não tem oxigênio, né? Nesse caso, dentro desse ambiente, o piruvato, que é formado na glicose, ele não pode ser oxidado no ciclo do ácido cítrico. E aí o que acontece? O piruvato, ele é convertido em produtos finais reduzidos, como o lactato e o etanol, um processo, né, que ficou conhecido como fermentação. Diante disso, aparece ali uma figura muito importante no século XIX, que foi o Louis Pasteur, né, que foi conhecido como pai da fermentação. Louis Pasteur, né, ele demonstrou que a fermentação não é apenas um processo químico, mas também biológico, né, onde micro-organismos vivos, como as leveduras, elas faziam ali, né, um papel ali importante no processo de fermentação. Então, ele comprovou que esses micro-organismos, eles eram responsáveis por transformar o açúcar em álcool e também o CO2. Foi, assim, uma revolução, né, naquela época, no entendimento científico, eh, na microbiologia moderna. Ele também, foi muito conhecido também devido pelo processo de pasteurização, né, que foi, uma técnica de conservação de alimentos e também de bebidas. Então, Pasteur, né, ele foi uma figura ali muito importante, dentro do cenário tanto da biologia, como eu digo também da medicina. Então ele essa técnica, né, de conservação, de pasteurização, foi uma técnica, assim, também muito conhecida, assim como também a fermentação. Então ele foi uma figura importante, dentro desse contexto. Bem, na definição geral, a gente vai entender que a fermentação, ele é um processo anaeróbico de obtenção de energia, não envolve cadeia respiratória mitocondrial e tem como objetivo principal regenerar o NAD+, para permitir, né, que a glicose, o processo de glicose, ele continue. Então, diante de todos esses processos, será transformado em um produto final típico, né, típicos, que é o lactato, o etanol ou o CO2. Bem, mas por que regenerar o NAD+, né? Qual a importância? Em falta do O2, que é o oxigênio, o NADH, ele não pode ser reoxidado pela cadeia respiratória. Então, é necessário transferir esses elétrons, né, para o piruvato ou então os derivados. No caso, é necessária a regeneração do NAD+. Caso ocorresse ali uma falha na regeneração do NAD+, levaria a uma parada da glicose. E aí a solução seria o quê? O NAD+, é, é regenerada, né, pela transferência de elétron do NADH para o piruvato, formando ali os produtos reduzidos como lactato ou etanol. Aqui podemos observar um esquemazinho, né, que a gente pode observar eh, que na ausência do oxigênio, que é a anoxia, o piruvato ele não entra na mitocôndria para a respiração. Em vez disso, ele é convertido em lactato ou etanol, dependendo do organismo. Esse desvio ele permite que o NAD+, que é essencial para a continuidade da glicose e produção de energia em condições anaeróbicas. Dando continuidade sobre a fermentação lática nada mais é do que um processo anaeróbico
que ocorre em organismos como bactérias e em células musculares humanas, quando há falta de oxigênio. E o processo de fermentação lática ocorre justamente na molécula de glicose. Aqui tem uma pequena demonstração de como acontece esse processo de fermentação lática, com todas as etapas envolvidas no processo. Então, primeiramente, a gente vai ter a glicólise, que a glicose ela vai ser convertida em ácido pirúvico através de uma série de reações enzimáticas. Durante essa etapa, vão ser geradas duas moléculas de ATP, adenosina trifosfato, que vai fornecer energia, e duas moléculas de NADH, que vai transportar os elétrons. Em seguida, vai haver a conversão do piruvato. Na ausência do oxigênio, o ácido pirúvico ele vai ser convertido em ácido lactado pela ação da enzima lactase desitrogenase. Essa reação também pode regenerizar o NAD+, a partir do NADH, permitindo então que o processo de glicose ele continue, já que o NAD+ é essencial para a produção de ATP, energia. Como a colega falou anteriormente, nessa questão de regenerizar o NAD+, essa regeneração do NAD+, é crucial justamente para manter a produção de energia durante a fermentação lática, especialmente em condições onde o oxigênio é bastante limitado. A fermentação lática é importante também para tecido, como músculo esquelético e exercício intenso. O lactado ele pode ser transportado até o fígado, onde é convertido em glicose, ciclo de Cori. A sua importância para os músculos, principalmente durante exercícios muito intensos, como corrida ou levantamento de peso em academia, é justamente quando o oxigênio disponível pode não ser suficiente para atender a demanda energética dos músculos. Nesse contexto, a fermentação lática ela se torna crucial. O que é que acontece durante esse processo? Os músculos vão converter a glicose em ácido lático, o lactado, para produzir energia rapidamente, permitindo que a atividade continue mesmo em condições anaeróbicas. E após a produção de lactato nos músculos, ele vai ser transportado diretamente para o fígado, onde ele também vai passar por um processo de conversão novamente em glicose através do ciclo de Cori. Esse ciclo de Cori é um processo fundamental para restaurar os níveis de glicose no sangue e fornecer energia contínua aos músculos durante e após o exercício. Além disso, também a fermentação lática ela é muito importante na questão da produção de alimentos, como por exemplo o iogurte, o queijo e outros produtos que são derivados da fermentação lática. Justamente esses produtos são resultado do uso de bactérias que realizam a fermentação lática, que vai transformar os açúcares em ácido lático e contribuir para um sabor e uma melhor conservação desses alimentos. Em resumo, a fermentação lática, ela não apenas desempenha um papel essencial na fisiologia do exercício humano, mas também ela é fundamental também nessa questão da indústria alimentícia, tendo esse grande papel, né, nessa questão desse processo durante a fermentação lática, o que é muito importante, né? Olá, meu nome é Sônia e vamos dar continuidade à nossa apresentação sobre fermentação. Agora vamos falar especificamente sobre fermentação alcoólica. Como as colegas já disseram anteriormente, a fermentação é um processo que acontece sem a presença do oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico. No caso da fermentação alcoólica, é também um processo metabólico. É um processo muito usado no ramo da panificação e da produção de bebidas alcoólicas, e por isso ela é muito importante para a economia. Porém,
a fermentação alcoólica não é um processo que acontece sozinho, como acontece a fermentação láctea, por exemplo, no organismo humano. Ele, no nosso dia a dia, para a produção de bebidas alcoólicas ou na panificação, ele precisa de uma ajudinha. De onde vem essa ajuda? Essa ajuda vem da adição de fungos específicos. No caso, os mais usados são os da espécie Saccharomyces cerevisiae, que são adicionados aos produtos aos quais as empresas, as indústrias querem obter resultado para quebrar a glicose, né, desses produtos. Porque, no caso, a glicose é o substrato mais utilizado para a produção desses produtos. E como que acontece isso? Durante a adição das leveduras, essa glicose ela sofre uma quebra que chamamos de glicólise. Vamos acompanhar aqui esse esqueminha. Vamos ver aqui a fórmula da glicose, C6H12O6. Epa! Aí você olha aqui, epa, é um processo anaeróbico, um processo onde não temos a presença de oxigênio. Está aqui o oxigênio na fórmula da glicose. Como que explica? Simples. Quando a gente diz que é um processo que ocorre na ausência do oxigênio, é porque o aceptor final da reação química do hidrogênio não vai ser o oxigênio. O aceptor final serão os NADs, que serão liberados durante essa glicólise para formar o ácido pirúvico. Ou seja, quando ocorre a glicólise, é liberado 2 NAD e 2 ADP, que forma 2 ATP. Ah, tá, 2 ATP. Mas não são 4 que formam? Sim, são 4. Durante essa reação, eles formam 4 ATPs. Porém, eles usam 2. Durante a reação, é usado 2 ATP. E aí, por isso, ele só salda 2 ATP. Aí, o que acontece? Na liberação dos NAD, a função deles é ser o aceptor do hidrogênio, para que o hidrogênio não se ligue ao oxigênio. Então, quando ocorre a quebra, os NADs são liberados e imediatamente eles entendem, epa, corre lá, tem hidrogênio solto aqui no citosol, vamos pegar logo, cada um pega um, aí vamos segurar aqui esses hidrogênios, segura, mas eles dizem logo, epa, a gente não vai segurar esses hidrogênios o tempo todo não, vamos se ajeitando aí que a gente vai liberar eles já já. Então, corre aqui, separa, forma 2 ácidos pirúvicos. Percebemos aqui, ó, que os ácidos pirúvicos continuam com a mesma quantidade de carbono. Só vai mudar os hidrogênios. Por quê? Porque aqui nessa reação aqui aconteceu um processo chamado desidrogenação. Viu? Então, quando ele vem para cá, forma o ácido pirúvico, os NAD, puf, solta os hidrogênios. Imediatamente o ácido pirúvico libera o gás carbônico. Então, termina aqui, ó, dessa forma, formando o álcool, o etanol, que a gente vai ter aqui, ó, C6H5OH. Porque aqui, durante esse processo aqui de liberação de gás carbônico, acontece o processo que chamamos de descarbonização. Descarboxilação. Então, o que acontece? É muito interessante esse processo, porque ele explica, por exemplo, no caso das bebidas alcoólicas. No caso da bebida alcoólica, a fabricação de cerveja, aquela espuminha que fica lá em cima, aquilo ali é só gás carbônico. E no caso da panificação, é bem interessante também.
Você já se perguntou por que, que o pão é tão fofinho? Sabe por que, que ele é tão fofinho? Porque quando ele é levado ao forno, esse etanol aqui, que está presente lá, ele é liberado, né? E o gás carbônico, que ficou lá na massa do pão, que é o que faz a massa inchar, a massa ficar fofinha, entendeu? Que diz assim, fermentou, bem certa essa palavra, fermentou, subiu. Sabe por que, que ela fica fofinha? Porque o gás carbônico, ele é eliminado, mas lá onde ele estava, dentro da massa de pão, ficam microporos. E são aqueles microporos que proporcionam que a massa fique fofinha, entendeu? Bem levezinha. É muito interessante. Então, a gente pode perceber que a fermentação alcoólica é um processo bem interessante de ganho de energia através do consumo da matéria orgânica. E esse consumo, além de produzir energia para a célula, ele ainda resulta em outros produtos também. Importante lembrar também que a fermentação alcoólica ela é muito utilizada para a fabricação de etanol para o ramo de combustível, o que ajuda muito, né, na questão do comércio em si. A fermentação alcoólica, ela não ocorre no organismo humano. Ela precisa de uma matéria-prima, que geralmente é a cana-de-açúcar para a fabricação do etanol, no caso do combustível, como eu falei, e o amido para a fabricação de pães, bolos e outros alimentos. Aí você pergunta, sim, Sônia, e os NAD, que liberaram os hidrogênio lá, como é que é? Os NADs, quando eles liberam o hidrogênio, eles ficam livres para voltar e fazer uma nova reação, ou seja, participar de uma nova glicólise, ou seja, acontece a regeneração dos NAD, porque eles não podem ficar segurando o hidrogênio o tempo todo. Mas aí agora, eu queria deixar uma pergunta aqui para os comentários da nossa apresentação. Por que é tão importante que os NADs sejam os aceptor, no caso nem que eles sejam os aceptor dos hidrogênios, mas porque que os hidrogênios, os íons de hidrogênio, não podem ficar soltos no citosol durante a reação da glicólise. Eu vou esperar essa resposta de vocês lá nos comentários da nossa apresentação. Vejamos o processo de fermentação alcoólica. A molécula de glicose tem a fórmula C6H12O6. Com a ação da fermentação, essa molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, também chamado de piruvato. Observe que nessa primeira quebra, a glicose que tinha 6 carbonos é dividida em 2, e cada molécula de ácido pirúvico recebe 3 carbonos. O oxigênio também é dividido em 2, porém, cada molécula de ácido pirúvico possui apenas 4 hidrogênios, sendo que a glicose possuía 12 hidrogênios. Isso ocorre porque na quebra da glicose em ácido pirúvico ocorre um processo de desidrogenação, que é quando é retirado os íons H+ de hidrogênio e elétrons. Então surge a molécula chamada NAD, que é um transportador, um carregador de elétrons e íon H+. São geradas duas moléculas de NAD e cada uma transporta 2 hidrogênios. Em seguida, cada molécula de ácido pirúvico é transformada em uma molécula de aldeído acético, também chamado de acetaldeído. Nesse processo acontece a descarbonização, que é a liberação de dióxido de carbono. Pode observar que a molécula de ácido pirúvico perdeu 1 carbono e 2 oxigênios.
Em seguida, o aldeído acético recebe os 2 hidrogênios transportados pela molécula NAD e assim se transforma em etanol, também chamado alquetílico. Pode observar que a molécula de etanol ganhou 2 hidrogênios, ficando assim com a fórmula C2H5OH. E agora, para concluir, vocês estão vendo aí que tanto na fermentação láctea quanto na alcoólica, a razão hidrogênio e carbono permanece constante, 12:6. E a fermentação permite a produção de ATP sem consumir oxigênio. E os produtos finais realmente variam de acordo com o organismo. Lactato, etanol, gás carbônico, né? Mas tudo é bem-vindo para nós, seres humanos. Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. Ui! Aí, ó. Estão vendo? Tá vendo a quantidade de gás carbônico aqui? Esse aqui, quando a gente vai tomar cerveja, por aí a gente fica estufado. Por quê? Porque bebe isso aqui, ó, essa espuminha. Isso aqui, sabe o que é? Gás carbônico. Aí depois fica todo estufado e não sabe o que foi. Sabe o que foi? A pressa. A pressa para beber. Não esperou o gás carbônico evaporar para tomar só o líquido. Já foi logo bebendo, viu? Sextou. Boa sorte para todos nós, viu? Boas férias. E acho que eu vou ficar de exame final. Então, bora sextar, enquanto pode.